Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Nesse vídeo vamos continuar resolvendo as questões da prova de professor de matemática do estado da Paraíba. Vamos lá. A questão é a questão 45, que diz o seguinte: para corrigir as provas de um simulado bimestral aplicado em uma determinada escola, foram convocados 5 professores, todos com a mesma eficiência na correção desse simulado. Em atividades anteriores, descobriu-se que 5 professores corrigem 50 simulados em 2 horas. Dessa forma, é correto afirmar que letra A. Para corrigir 150 provas desse simulado bimestral em 2 horas, será preciso convocar mais 5 professores. Pessoal, é uma questão aqui de regra de 3 composta, já que temos 3 grandezas e temos que encontrar aqui a quantidade de professor a mais que ele pede na questão. Cada alternativa, ele diz o seguinte, que vai ter uma quantidade a mais de professores que serão precisos, né? A quantidade a mais de professores precisos para analisar a quantidade de prova em uma determinada horas, né? Cada alternativa vai dar uma quantidade de provas e uma quantidade de horas. Na letra A, ele diz que serão necessários mais 5 professores. Na letra B, diz que serão necessários mais 40 professores. Na letra C, diz que serão necessários mais 30 professores. Na letra D, diz que vai ser necessário mais 25 professores. Então, dessa forma, precisamos fazer uma análise de cada alternativa para saber qual a alternativa é correta. Vamos lá. A questão deu para a gente o seguinte: diz que eu tenho 5 professores, então eu tenho que criar uma grandeza com professores, está aqui, professores. Então eu tenho 5 professores, eu tenho também 50 simulados, então eu tenho que criar uma grandeza de simulados, então são 50 simulados. Tenho também a quantidade de horas, então eu tenho aqui 2 horas, então eu tenho essas 3 grandezas. E vou ter que analisar item por item. Então, vou analisar aqui primeiro a letra A. Analisando aqui a letra A. Na letra A, diz o seguinte: para corrigir 150 provas, eu tenho aqui, as provas são desse simulado, né? Eu tenho 50 simulados, então 150 simulados, que é da letra A. 150 provas desse simulado em 2 horas. Tenho aqui a quantidade de horas e ele pede a quantidade de professores a mais. Então, eu tenho que encontrar a variável de professores, que eu vou chamar de x. Como se trata de regra de 3 composta, então eu tenho que traçar aqui uma seta, né, para x. E vou fazer uma análise para saber se minhas grandezas são diretamente proporcional ou são inversamente proporcional. Olha só. Em relação a professor e simulado. 5 professor corrige 50 simulados, mas eu quero para corrigir 150 simulados. Serão necessários mais professor ou menos professor? Se eu aumentei a quantidade de simulados, com certeza vou ter que aumentar a quantidade de professores. Então, isso aqui é uma grandeza diretamente proporcional. Aumentou simulados, aumentou também professores. Então, grandeza diretamente proporcional, eu traço uma reta para baixo. Já em relação a horas, as horas aqui são iguais. Então, dá até para simplificar. 2 dividido por 2 dá 1, não vai mudar em nada o meu resultado. Mas dá para fazer uma análise da letra A e a gente já sabe se essa grandeza em relação a horas, se ela é direta ou se ela é inversa. Em relação aqui aos professores, olha, vamos dizer o seguinte: 5 professores corrigem esse simulado em 2 horas. Vamos dizer que se eu aumentar a quantidade de professores, aqui, se for para 10, por exemplo, então se eu aumentei a quantidade de professores, vou diminuir o valor de horas. Se eu aumentei aqui a quantidade de professores, obrigatoriamente aqui a quantidade de horas na correção do simulado será menor. Então, aumentei e diminuí, grandeza inversamente proporcional. Da mesma forma, se fosse ao contrário, se eu tivesse diminuído aqui a quantidade de professores, se ao invés de 5 fosse 2 professores, se 5 professores faz
em 2 horas, 2 professores aqui vai fazer em mais horas, por isso que é inversamente proporcional. Fizemos uma análise aqui, mas aqui dá para simplificar, as horas são iguais, então a quantidade de professores aqui também seriam iguais, certo? Então vamos calcular aqui o valor de x. Calculando o valor de x, ó. Então x vai ser igual a 5, que multiplica o 150, está aqui multiplicando cruzado, 5 vezes 150, dividido por 50. Dividido por 50, porque 50 vezes x dá 50x e o 50 passa para lá dividindo. Aqui não muda o resultado, porque o 2 simplifica com 2, dá 1. Então, dá para simplificar aqui, ó, o 0 com 0, o 5 com o 5. Então, o valor de x será igual a 15. Então, esse será o valor de 15 pessoas que vai corrigir esse 150 simulado em 2 horas. Na alternativa, ele diz que é mais 5 professores. Não é mais 5 professores. Se deu 15, eu tinha 5 professores já que foram convocados, ó. Eles foram convocados esses 5 professores, então eu já tenho 5. Então, a mais aqui foram 10 professores a mais, certo? Ok. Então, letra A, errado. Fazer análise agora da letra B. A letra B, eu tenho os mesmos dados, né? Eu tenho professores que vale 5, eu tenho simulados que vale 50. Está aqui o simulado, a grandeza tem 50 e a hora é 2 horas. Aí na letra B diz o seguinte: para corrigir 200 provas de simulados, tenho aqui 200, em 1 hora, a hora aqui é 1, serão necessários, aqui será preciso convocar mais 40 professores. Então vamos fazer a mesma análise para saber a quantidade de professores. Da mesma forma que eu fiz na letra A, vou fazer na letra B. Eu traço uma reta, a grandeza para x. Ao simulado eu sei que é diretamente proporcional. E em relação à hora é inversamente proporcional. Agora eu vou encontrar o valor de x. O valor de x vai ser igual a 5 vezes 200. 5 vezes 200 vezes 2. Já que ela é inversa, então eu multiplico pelo de cima, que o de cima aqui é passar dividindo, mas como ela é inversa, então eu tenho que multiplicar por ele e dividir por 1. Dividir por 1 e dividir aqui por 50, porque 50 vezes x, 50x. 50x vezes 1 dá 50x. Então eu passo aqui dividindo só o 50. Aqui dá para simplificar esse 0 com esse 0, esse 5 com esse 5. Então o valor de x vai ser igual a 20 vezes 2. 20 vezes 2 é 40. Então, serão 40 professores na letra B necessário para corrigir 200 simulados em 1 hora. Na letra B, ele diz lá que é mais 40 professores. Muitos candidatos assinalaram a letra B. Só que letra B é a quantidade total de professores. Ele é 40 professores, só que eu já tenho 5 aqui, ó. Já foram convocados 5. Então, aqui na letra B serão quantos a mais? Se eu tenho 5, então foram convocados a mais 35 professores, porque eu tenho 5 a mais, certo? Então, vamos analisar agora a letra C. A letra C. A letra C também eu tenho a quantidade de professores que foi 5. O simulado foram 50, a hora foram 2 horas. Na letra C diz que é para corrigir 200 provas, tenho aqui 200 provas, e o total é 2 horas, e eu quero saber a quantidade de professores a mais. Da mesma forma que fizemos na letra A e letra B, simulados é diretamente proporcional e em relação a horas é inversamente proporcional. Então eu vou encontrar o valor de x. Da mesma forma, letra A, aqui é 2 dividido por 2 dá 1, não vai influenciar em nada no meu resultado. Então o valor de x é 5 vezes 200, 5 vezes 200 dividido por 50. 50, porque x vezes
50 dá 50x. Aí o 50x eu já passei dividindo. Então dá para simplificar o 0 com o 0 e o 5 com o 5. Então o valor de x, ó, é igual a 20. Então a quantidade a mais, ele diz que na alternativa C, diz que foi mais 30 professores. Não foi mais 30 professores, foram quanto? Foram mais 15 professores, porque eu já tinha 5 professores. Agora eu tenho 20, então foram 15 mais os 5 inicial. Então a quantidade a mais foram 15. Fazer a letra D. Vou apagar aqui essa parte de cima. Apagando aqui essa parte de cima e vamos fazer a letra D aqui em cima. Olha só, da mesma forma das demais, a letra D, eu tenho a quantidade de professores que foi 5, foram 5, simulados também foram 50 e a quantidade de hora foram 2 horas. Na letra D diz o seguinte: para corrigir 150 provas, a hora, o total foi 1 hora e eu quero a quantidade agora de professores. Quantos professores a mais vai ser preciso? Então é uma regra de 3 composta, traço a reta para x, relação simulada é diretamente proporcional e relação à hora é inversamente proporcional. Vou encontrar o valor de x. Então o valor de x, ó, eu pego 5 vezes 150, 5 vezes 150, multiplicado aqui pelo 2, ó, e vou dividir agora por 50 vezes x, 50x, vezes 1, 50x. E esse 50 aqui, ele está multiplicando, passa para lá, passa dividindo. Então, eu trago para cá dividindo. Então, esse divido por 50. Dá para simplificar o 0 com 0 e o 5 ó, com 5. Fica para mim o valor de x. Então, o valor de x vai ficar 15 vezes 2. 15 vezes 2 é 30. Pronto, eu tenho a quantidade total de professores. Quantos professores foram convocados a mais para corrigir 150 simulados com 1 hora? Então, a quantidade a mais foram de 25 professores, porque 5 eu já tinha aqui, a questão tinha me dado. Então, a resposta correta é letra D. Questão 46. A questão 46 diz o seguinte: em relação à circunferência, tem a circunferência aqui lambda, x menos 2 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 4, e as retas, né? Tem uma reta R, onde diz que y é igual a x mais 3, a reta S, que é y igual a menos x mais 2, e a reta T, que é y igual a 2. É correto afirmar que é a relação entre circunferência e reta, né? Pergunta se a reta R é secante à circunferência, se a reta S é externa à circunferência. Então, para conseguirmos encontrar a resposta correta dessa alternativa, temos que fazer uma análise em relação à reta e à circunferência. Eu vou escrever aqui as retas, né? Eu tenho aqui a reta R, onde diz que R é igual a y, y é igual a x mais 3. Pronto, isso aqui é a reta R. Aqui está a reta S, que diz que y é igual a menos x mais 2. E a reta T, que diz que y é igual a 2. Pronto, tenho aqui essa análise. Para eu fazer uma análise entre reta e circunferência, eu vou utilizar nessa questão a relação do teorema de Bhaskara, né? Da fórmula de Bhaskara. Eu vou fazer uma análise em relação ao discriminante da fórmula de Bhaskara, onde se o delta, né, o discriminante, for igual a 0, ele será essa relação da reta, né, nessa circunferência igual a 0, ela só terá um ponto de interseção, e esse ponto de intersecção a gente vai chamar ela de tangente. Se o delta da fórmula de Bhaskara for igual a 0, ela será tangente.
Se o delta, na análise da intersecção dessa minha circunferência com a reta, ela for maior do que zero, se ela for maior que zero, então ela terá dois pontos de interseção. Então esses dois pontos de interseção na minha circunferência será cercante. A minha reta será cercante em relação à circunferência. E se o delta for menor que zero, ela não terá nenhum ponto de interseção nessa minha circunferência. Se ela não tem nenhum ponto tocando nessa minha circunferência, então ela é externa. A reta é externa em relação à circunferência. Ela não toca em nenhum ponto na circunferência. Então precisamos encontrar o valor de delta em relação à interseção de cada reta dessa em relação à equação da circunferência. Então vamos analisar primeiro aqui a reta R, fazendo aqui a análise da reta R. Pegar minha reta R e vamos ver que relação ela tem com a circunferência. Eu tenho aqui a equação de circunferência que deu que é x menos 2 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 4. Onde tem y aqui, o valor de y, eu vou substituir por x mais 3, que é em relação à reta R. Então, vou fazer aqui, vou analisar essa reta R. Então, eu tenho que x menos 2 ao quadrado, essa aqui é a equação da circunferência que foi dada, mais aqui agora vou substituir, onde tem y, vou trocar o valor de y. O valor de y agora vai ser x mais 3. Então, eu tenho aqui x mais 3, esse é o valor de y, menos 2. Menos 2 é aqui da circunferência. Então, eu tenho menos 2, agora elevado ao quadrado igual a 4. Pronto. Dá para dar uma ajustada aqui nesse parênteses, vou dar uma ajustada. Então, x menos 2 elevado ao quadrado mais x, eu tenho 3 positivo, menos 2, né? 3 menos 2 vai ser 1 positivo. Então, mais 1 elevado ao quadrado igual a 4. Pronto, aqui dá fazer a abertura, né, desse produto notável, onde x menos 2 ao quadrado é x menos 2 vezes x menos 2, que dá para fazer para o produto notável quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo e o quadrado do segundo. Quadrado do primeiro é x ao quadrado, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, vai ficar 4x. O segundo ao quadrado, menos 2 ao quadrado vai dar 4 positivo. Mais primeiro ao quadrado, x ao quadrado, duas vezes o primeiro pelo segundo, 2x. O segundo ao quadrado é 1. Esse 4 é positivo, já posso jogar ele para o outro lado da igualdade, vai ficar negativo. Vai ficar menos 4 igual a 0. Pronto, dá para dar uma ajustada. Eu tenho aqui x ao quadrado aqui e x ao quadrado aqui. Então, eu tenho 2x ao quadrado. Eu tenho menos 4x aqui, tenho 2x aqui, vai ficar menos 2x. Aqui, eu tenho 4 positivo com um 4 negativo aqui, dá 0. Então, sobra para mim só 1. Mais 1 igual a 0. Pronto. Agora que eu tenho a equação de segundo grau, eu vou encontrar o valor de Bhaskara. Vou utilizar a fórmula de Bhaskara para encontrar o discriminante da fórmula de Bhaskara e vou saber qual é a relação dessa minha reta com a circunferência. Então, a fórmula de Bhaskara, né, ele diz que traz o discriminante, onde o discriminante é dado por b ao quadrado menos 4, que multiplica a, que multiplica c. Mas quem é a e quem é c nessa relação do discriminante? São os correspondentes ao coeficiente de x ao quadrado, que é o valor de a. O a vai ser 2. O valor de b é o termo correspondente ligado a x, que é menos 2. E o valor de c é o termo independente, que é 1. Pronto, está aqui os valores de a, de b e de c, da minha equação do segundo grau. Agora eu vou calcular o valor de delta. O valor de delta, b ao quadrado, quem é b? b é menos 2.
Então eu tenho menos 2 ao quadrado, que multiplica 4, que multiplica A, que é 2, que multiplica C, que é 1. Então o valor de delta vai ser igual a menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2, que vai dar positivo, 4 positivo. Menos 4 vezes 2, menos 8. Menos 8 vezes 1, menos 8. Então o valor de delta é 4 menos 8 vai dar menos 4. Encontramos o valor do meu discriminante para essa reta. Então, se o valor do discriminante for um valor menor que zero, temos essa análise, ó. Delta menor que zero. Então, a minha reta vai ser externa. Então, a reta R, está aqui, a minha reta R, a análise dela em relação a essa circunferência, ela será externa. Então, ela não toca, essa minha reta não toca em nenhum ponto da minha circunferência. Então, em relação à reta R, ela disse aqui na letra A que é secante. Não é secante, ela é externa. Então, a alternativa letra A, ela está errada. Vamos analisar agora a alternativa letra B. A letra B diz o seguinte: a reta S é externa à circunferência, então vamos fazer a análise. Vou apagar aqui toda essa análise da alternativa da letra A e vou fazer a letra B. Da mesma forma que eu fiz na letra A, eu vou fazer a letra B. Agora eu vou trabalhar com a reta S. Tá aqui a minha reta S. Onde tem Y, eu vou colocar menos x mais 2. Vou pegar lá o valor de Y e vou substituir aqui, ó, na minha circunferência. Então vai ficar x menos 2 elevado ao quadrado mais y menos y. Eu já vou substituir aqui o valor de y. O valor de y é menos x mais 2. Então vai ficar menos x mais 2 menos 2 elevado ao quadrado. Esse menos 2 aqui, ó, eu continuo, que é da equação da circunferência, igual a 4. Pronto, dá para dar uma ajustada aqui nesse parênteses. Então vai ficar x menos 2 elevado ao quadrado mais, aqui ó, menos x, menos 2 com menos 2 vai dar 0, não preciso colocar. Então vai ficar só menos x elevado ao quadrado, igual a 4. Aqui dá para fazer, dá para abrir produto notável também, onde vai ficar o quadrado do primeiro, que é x ao quadrado, duas vezes o primeiro pelo segundo, que é 4x, mais o quadrado do segundo. Menos 2 ao quadrado vai dar 4. Aqui menos x ao quadrado vai dar x ao quadrado, positivo. X ao quadrado. Menos 4 é positivo, eu jogo para lá também, para depois da igualdade vai ficar negativo. Então fica menos 4 igual a 0. Pronto, dá para dar uma ajustada também. Eu tenho aqui ó, x ao quadrado, eu tenho x ao quadrado, então vai ficar 2x ao quadrado. Eu tenho aqui ó, menos x, menos 4x, só tenho ele, então é menos 4x. Tenho aqui ó, 4 positivo com 4 negativo, então dá 0, não preciso colocar, igual a 0. Pronto, da mesma forma que fizemos com a letra A, vamos fazer com a letra B. Vamos calcular o valor do discriminante, onde o discriminante é dado por b ao quadrado, que multiplica b ao quadrado menos 4, que multiplica A, que multiplica C. Quem é A, quem é B, quem é C nessa equação? O valor de A é o termo ligado ao x ao quadrado, que é 2. O valor de B, a variável em x, que é menos 4. O valor em C é o termo dependente. Não tem um termo dependente, ele é igual a 0. Pronto. Agora eu vou só substituir e encontrar o valor de delta. O valor de delta é igual a b ao quadrado. Ó. B ao quadrado é menos 4. Então, vai ficar menos 4 ao quadrado, menos 4, que multiplica A, que é 2, que multiplica C, que é 0. Pronto, o valor de delta vai ser igual. Menos 4 ao quadrado vai dar 16. Menos 4 vezes 2 vezes 0. Multiplicação por 0 vai dar 0, não preciso colocar. Então, encontramos aqui a relação desse delta.
Então o delta deu positivo, o delta deu 16. Então se o delta deu 16, na minha análise, quando o delta for maior que zero, então ele é secante. Então corta essa reta, corta a circunferência em 2 pontos. Então o valor de S aqui, ó, colocar, então em relação à reta S, ela será secante. Secante porque o valor do delta deu maior que zero. Se deu maior que zero, então corta a circunferência em 2 locais. E ele disse aqui, ó, na letra B, a reta S é externa à circunferência? Não. Então, a letra B para mim também está errada. Então, está falso. Vou apagar aqui e vou fazer a análise agora com a reta T. Apagando aqui, fazer essa análise agora com a reta T. Na reta T, ele diz que y é igual a 2. Eu vou ter que substituir também o valor dessa reta T agora com y valendo 2, fazendo essa análise aqui. Então, vou pegar da mesma forma que eu fiz com as demais. Vou substituir. A equação da circunferência é dada por x menos 2 elevado ao quadrado, mais y, o valor de y aqui eu sei que vale 2, então vai ficar 2 menos 2 elevado ao quadrado igual a 4. Pronto, aqui eu já posso abrir, onde tem um produto notável, vai ficar x ao quadrado menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, que é 4x, o segundo ao quadrado, mais 4, aqui dá zero, né? 2 positivo menos 2 dá 0. Então, não preciso colocar. E esse 4, ó, ele é positivo, eu jogo para lá e ele vai ficar negativo. Vai ficar menos 4 igual a 0. Dá para dar uma ajustada nessa equação do segundo grau, onde vai ficar, aqui é 4 positivo e 4 negativo. Então, só sobrou para mim x ao quadrado menos 4x igual a 0. Vou ter que calcular também o discriminante, onde o discriminante da equação da fórmula de Bhaskara é igual a b ao quadrado menos 4, que multiplica a, que multiplica c. Quem é a, quem é b, quem é c nessa equação? O valor de a vai ser igual a 1, o valor de b vai ser igual a menos 4 e o valor de c é igual a 0, que é o termo independente. Pronto. Então, eu vou substituir esses valores e vou encontrar o valor de delta. Então, o valor de delta é b ao quadrado. b ao quadrado é menos 4 ao quadrado. Menos 4 ao quadrado, menos 4, que multiplica a, que é 1, que multiplica c, que é 0. Então, o valor de delta é igual a menos 4 ao quadrado. É menos 4 vezes menos 4. Menos 4 ao quadrado dá 16. Aqui também eu tenho uma multiplicação por 0, isso aqui também vai dar 0, então encontrei o valor de delta. Então o valor de delta também deu para a reta T positivo. Então se deu positivo, essa reta T ela será secante, já que o delta é maior que 0. Então ela é secante. Secante. Pronto, aí na letra C, ele diz o seguinte, a distância entre os pontos de intersecção, já tinha dado aqui uma pista, né, dizendo que os pontos de intersecção da reta T com a circunferência lambda tem a mesma medida do diâmetro da circunferência. Ele já dizia que os dois pontos, né, os pontos, então se ela é secante, então essa reta corta a circunferência em 2 pontos. Então eu sei que corta em 2 pontos porque o delta é maior que 0. Se o delta é maior que 0, lá na função do segundo grau, corta o x em duas raízes reais diferentes. Então vamos encontrar quem são essas raízes. E a questão aqui, ó, ele diz que a distância entre os pontos de intersecção, tá aqui o que ele quer, é a distância dos pontos de intersecção, vamos ter que encontrar dessa reta T, diz que tem a mesma medida do diâmetro da circunferência. Então eu preciso também encontrar quem é o diâmetro dessa circunferência. Para eu encontrar o diâmetro da circunferência, o valor da minha equação da circunferência diz que o r ao quadrado, que é o raio ao quadrado, é igual a 4. O raio ao quadrado é igual a 4. Então o valor do raio vai ser quanto? Vai ser a raiz quadrada de 4. A raiz quadrada de 4 é quanto? É 2.
Então, se o raio vale 2, quanto equivale o diâmetro? O diâmetro é 2 vezes o raio. Então, o diâmetro vale 2 vezes 2 é 4. Então, o valor do diâmetro aqui é 4. Vamos ter que agora calcular quanto equivale os pontos de intersecção dessa minha circunferência. Então, o ponto de intersecção dessa reta com a circunferência, eu posso calcular pela fórmula de Bhaskara, onde é b menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. Pronto, essa relação de Bhaskara eu consigo encontrar quais são os pontos de intersecção dessa minha reta. Então, o valor de x vai ser igual menos b. B está aqui, menos com menos vai dar mais. Então, dá 4 positivo. Mais ou menos a raiz quadrada de delta. O delta é positivo, é 16. Raiz quadrada de 16 é 4. Está aqui o valor de 4. Dividido por 2 vezes a. 2 vezes a é 1. 2 vezes 1 é 2. Então, eu tenho dois valores. Um valor positivo e um valor negativo. Então, vai ficar 4 mais, positivo agora, né? 4 mais 4, 8. 8 dividido por 2 vai dar 4. Vou ter agora o negativo, 4 menos 4. 4 menos 4 é 0. 0 dividido por 2 é o próprio 0. Então, a interseção da minha reta em relação à circunferência vai de 0 até 4. Então, eu tenho 4 unidades. Então, de 0 até 4 é 4 unidades. 4 unidades e também é o mesmo valor do meu diâmetro. Então, a resposta correta, letra C. Na letra D, diz o seguinte: as retas R e S são paralelas entre si. Para saber análise de retas, se elas são paralelas entre si, eu tenho que observar e analisar o coeficiente angular da reta. Vou olhar o coeficiente angular da reta R e da reta S. Tá aqui, o coeficiente angular da reta R é 1. E o coeficiente angular da reta S é menos 1. Então, eles não são iguais. Para serem paralelos, os coeficientes angulares das duas retas deveriam ser iguais. Se fossem iguais, elas seriam paralelas. Elas não são paralelas. Uma é positiva e a outra é negativa. Então, elas são perpendiculares. Elas são opostas. Então, o coeficiente angular da reta R em relação à reta S, ela não é paralela. Então, a alternativa D está errada. Certo, pessoal? Então, chegamos ao final de mais duas resoluções da prova de professor do estado da Paraíba. Espero que vocês tenham gostado dessas resoluções. Se inscreva no canal para acompanhar o restante das resoluções da prova. Ative o sininho para acompanhar o vídeo a partir do momento que ele for publicado. Bons estudos e até o próximo vídeo.